Nesta oportunidade, queremos compartilhar alguns aspectos do casamento, do relacionamento, que faz com que a nossa casa, o nosso casamento, seja edificado na rocha. É muito importante sempre a gente enfatizar que a casa edificada na rocha é aquela, cujo casal ouve e põe em prática a palavra de Deus, põe em prática, né? Eu sempre gosto de dizer, chamar a atenção, que existe uma diferença, existe uma distância entre aprender e conhecer. Nós precisamos, para edificar a casa da rocha, nós precisamos conhecer a verdade, não só aprender a verdade. Muitos de nós já aprendeu muitas coisas, já participou de cursos de casais, de encontros, né? Mas às vezes na hora de praticar, na hora de viver, tem dificuldade, né? Cada um tem as suas dificuldades. Mas esse é o grande desafio. Talvez o maior desafio seja sair do aprender e ir para o conhecer, né? A distância entre aprender e conhecer é justamente o praticar, botar em prática o que aprendeu. O povo sofre, a Bíblia diz que o meu povo sofre por não conhecer a verdade, né? Ele não sofre por não aprender a verdade. Muitos já aprenderam, muitos já leram até a Bíblia toda, mas a dificuldade, às vezes, de praticar impede de conhecer a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse que existem pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, nós queremos chamar a atenção para isso. Nós somos um povo que conhece a verdade, que tem a casa, a família edificada na rocha. E aí eu quero que a gente pense junto aqui sobre alguns aspectos. Por exemplo, eu queria que a Angélica falasse para nós sobre a comunicação. Como a comunicação é tão importante para o sucesso da família, para edificar a nossa casa, a nossa família na rocha e sermos eternos namorados. A comunicação é um dos temas que mais tem trazido conflitos no relacionamento do casal. E eu, logo cedo, eu aprendi com a graça de Deus, né, conhecendo a verdade, que como o Zé Carlos falou, conhecer é praticar. Então, quando a gente começou a praticar a verdade, nós éramos diferentes. O Zé Carlos era mais quieto, mais calado, não gostava de falar dos conflitos. E eu não, eu sempre fui mais aberta. Então, eu comecei cometendo alguns erros, porque às vezes eu procurava um diálogo, eu dizia alguma coisa numa hora errada. E aí não dava certo, porque aí ele ficava chateado e a coisa fazia era ficar pior. Só que aí eu fui conhecendo cada vez mais o que a Bíblia fala sobre comunicação. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o versículo que diz que como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo, né? No tempo certo. E aí, tem um tempo certo. E aí fui aprendendo, né? Eu vou esperar a hora certa, a maneira certa de falar. E aí a gente começou a ter muito mais entrosamento nesse aspecto. Porque muitas vezes a mulher diz uma coisa, o homem entende outra, o homem diz uma coisa, a mulher entende outra. Quando os dois buscam juntos esse conhecimento, né, essa sintonia de saber a hora certa. Então, uma coisa que eu sempre digo, nós nunca podemos esconder nada um do outro. Sempre tem que haver a verdade, mas nós precisamos saber a hora e a maneira de falar a verdade, né? Como também está lá em Provérbios 15:1, que diz assim que a resposta branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. Então, vamos lá. Tem o momento certo e tem a maneira certa, né? A maneira branda, amorosa, respeitosa, a maneira de você sentir a percepção do outro, de como o outro tá recebendo o que a gente está dizendo. Então, tudo isso é muito importante. A comunicação, ela tem que haver, mas tem que ter esses cuidados. Mas é interessante, Angélica, que às vezes você falava para mim
com todo o cuidado que você achava que estava tendo, mas eu recebia, às vezes aquela palavra, eu não recebia bem, às vezes ela dizia coisas sem querer, ela me fazia me sentir desonrado. Aí eu dizia para ela que eu não estava me sentindo bem da maneira como ela tinha falado. Isso. Então, pouco a pouco também, né, você... Foi. Eu procurei, porque eu disse assim, mas ele tá chateado, mas eu não tive nenhuma intenção. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que não era só a minha intenção que importava, mas importava como o meu cônjuge, né, como o Zé Carlos, estava recebendo. Eu passei a me importar com o sentimento dele, com como ele estava recebendo a comunicação. E é muito importante também, Angélica, a gente não ficar deixando coisas debaixo do tapete, né? Claro. A gente ter... Zerar a conta. Por quê? Porque quando você começa a guardar, às vezes é bobagem e tal, só que aquilo vai crescendo e pode vir a se tornar uma barreira entre os dois. Então, em todas as áreas, em todos os aspectos do relacionamento, devemos conversar sobre sexualmente, o que é que nos, né, que gosta mais, o que é que nos satisfaz mais, como satisfazer o outro, de uma maneira tranquila, amorosa, sem nenhum constrangimento, em todas as áreas. Né? Às vezes o Zé Carlos vai preparar uma comida para mim e bota bastante alho. Eu falei, amor, não gosto de alho muito. Coisas assim pequenas. Mas se eu não disser, ele nunca vai saber. Ele vai achar que é o melhor. É isso aí. Tem que primar pela boa comunicação do casal. Até tem aquela história famosa, né, do bico de pão, não é? Que o casal já velhinho disse, olha, eu sempre procurei agradar minha esposa. Eu gosto muito de bico de pão, mas todo dia de manhã, quando o pão chegava, eu tirava o bico e dava para ela. Eu renunciava o bico de pão para agradar ela, né? E aí, no caso dela... quando foi perguntar dela, né, o que é que motivou esse relacionamento tão longo, 50 anos de casados, aí ela disse, olha, é a renúncia. Aí, por exemplo, a renúncia, nesses 50 anos de casados, acontecia o seguinte, eu detesto o bico de pão. Mas o meu marido, todo dia de manhã ele tirava o bico de pão e me dava com tanto amor que eu comia aquele bico de pão mesmo sem gostar. Quer dizer, eles estavam excelentes na renúncia, né? Mas estavam zero em comunicação. Exatamente, então nós podemos evitar muita coisa conversando. Homens, principalmente os homens, temos recebido assim muitas reclamações de esposas que os homens não querem conversar, são fechados. Eu também era muito assim, mas a Angélica foi pouco a pouco me provocando, né, no sentido de despertar a importância de conversar. E hoje eu vejo como é importante a gente conversando, a gente passa a se conhecer melhor, abrindo o coração um para o outro, né? Nós estamos no mesmo time, estamos do mesmo lado e vamos seguir o mesmo propósito até o fim. Então precisamos conversar. Para sermos verdadeiramente uma só carne, precisamos conversar, abrir o nosso coração, ser transparente. Por falar em transparência, Angélica, eu quero destacar isso, é muito importante também. Uma casa edificada na rocha, um casal que vive plenamente o propósito de Deus, tem que ser transparente. Lá no Éden, antes do pecado, a Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis que Adão e Eva, eles estavam nus um com o outro e não se envergonhavam. O que significa isso? Que eles não tinham nada encoberto um do outro e que eles tinham essa disposição de falar com o outro, de conversar, de ser transparente, de não esconder, não é? Se fosse no dia de hoje, não esconderia senha do celular, nem do computador, não é? Nem da conta corrente. Nem do dinheiro que tem, nem da despesa que fez, ou seja, tudo transparente. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, ou seja, se arrepende, ele alcança misericórdia. Então, uma família que tem transparência, uma família que tem luz, não é? É uma família que tem comunhão, que tem harmonia e que vive uma só carne. Por isso que o apóstolo João disse, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo pecado. E a comunicação e a transparência, eles promovem essa harmonia, não é? De a gente estar em comunhão, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? Porque ali, nesse lugar, nesse lar, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, vamos perseverar nisso, né? E investir na transparência. Tem que ter graça, perdão, né? O casal, a esposa tem que ter confiança de falar para o marido os seus pecados, os seus medos, os seus erros. Tem que ter confiança de que, da mesma forma que Cristo ama a igreja, ela se sente amada também pelo marido, compreendida, cuidada, e ela pode ser curada, promovida por ele, com liberdade de abrir o coração. Assim mesmo, o homem também precisa ter essa liberdade, né, de falar tudo que tem que falar na hora certa, com amor, com carinho, não é? com muita misericórdia, e os dois tendo misericórdia um com o outro, promoverem um lar edificado na rocha. Transparência, boa comunicação, praticando o evangelho de perdoar 70 vezes 7, dar outra face se for necessário, andar a segunda milha, né? A grande bênção de viver o evangelho em casa, né? E ver a família crescendo, os filhos crendo no Evangelho, apaixonados por Jesus, né? Isso porque eles vão perceber que nós em casa praticamos. A gente pode até cometer erros, mas eles sabem que a gente se arrepende, conserta e vai tentar de novo fazer o melhor de acordo com a vontade de Deus. Muito bom, Angélica. Eu queria também que você falasse de uma coisa também muito importante dentro desse contexto de edificar a casa na rocha e de viver de forma harmônica nessa instituição criada por Deus, que foi a primeira instituição que Deus criou, que foi o casamento. A valorização da esposa, da mulher, especialmente aquela, Angélica, que não trabalha fora, que não tem trabalha muito em casa. Que trabalha muito em casa. A gente tem visto, né, hoje, muitas mulheres trabalham em casa e trabalham fora, tem uma renda, né? Uma renda própria, vamos dizer assim. E acabou que isso foi tomando uma proporção que as mulheres que não trabalham fora podem começar a se sentir inferiorizadas, né? Dizer, mas eu não trabalho fora, tudo que eu preciso eu tenho que pedir dinheiro pro meu marido e tal. E eu quero dizer para você que quando Deus criou a mulher, ele criou com um papel importantíssimo, né? O que Deus diz para Adão? Lá em Gênesis, ele diz: dar-lhe-ei, né? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, uma ajudadora que lhe seja idônea. E essa idoneidade, ela significa capacidade de ajudar. Então, quando nós estamos em casa, ajudando o nosso marido, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, nós estamos desempenhando o maior papel que uma mulher pode desempenhar, que foi o principal papel para o qual Deus nos criou. Então, sinta-se muito valorizada, você está desempenhando um papel nobre, que não tem nem como avaliar isso aí. A bênção que é os filhos terem a mãe em casa ajudando, o marido chegar em casa, tá tudo bem arrumado, a mulher bonita, de bem-humorada, né? E sem reclamação. E se ela estiver mal-humorada, nós, maridos, temos que ter paciência também. É, né? Verdade. E isso que eu ia falar, e o homem tem que entender esse papel, né? O valor desse papel, porque para que ela não se sinta constrangida de precisar de uma coisa. Eu quero ir no cabeleireiro, eu quero comprar um sapato novo, eu quero uma bolsa, e o marido, fazer aquela cara de quem está fazendo um favor de dar o presente para a esposa, e aí mais ela vai se sentir menor. Então, temos que ter, primeiro, a mulher levantar sua autoestima e saber a importância dela dentro do lar. E o marido saber a importância dessa mulher na vida do lar e na vida dele. Muito bem. Então, ele tem que cuidar muito disso e tratá-la assim, ó. Fazer tudo, porque ela merece muito bem um excelente salário. Angélica, você tem uma experiência pessoal interessante, né? Porque você, com 18 anos que você trabalhava na Caixa Econômica,
você decidiu renunciar à sua carreira para me acompanhar para o meu doutorado na Espanha, e desde lá, então, você priorizou. E como foi importante esse tempo também, de você estar mais próximo de casa, das crianças, não é? Conte um pouco para nós dessa experiência e como é que você vê essa questão financeira hoje entre nós. Então, porque eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu também, por 18 anos, eu tinha o meu trabalho, a minha renda própria e tudo. E aí quando... Ganhava bem. Tinha um bom salário, trabalhava na Caixa Econômica, já tinha uma certa posição. Então, quando o Zé Carlos decidiu fazer mestrado e doutorado na Espanha, eu decidi sonhar o sonho dele. E aí pedi as contas da Caixa, e inclusive recebi algumas críticas, você tá louca, você vai deixar o seu trabalho. Mas eu estava muito consciente dessa posição. Nunca me arrependi, sabe? A gente foi para a Espanha, eu fiquei lá cuidando da casa, ajudando o Zé Carlos, incentivando nossos filhos. Foram 4 anos assim, de muita intimidade, de como nós crescemos como família. E voltamos para cá, e eu lembro que eu pensava, meu Deus, chegar no Brasil, eu vou estar desempregada, o Zé Carlos vai ser doutor e eu vou ser desempregada. Mas não, eu voltei doutora também, porque eu sou uma só carne com ele. Então, em nenhum momento eu me senti inferior. Durante todos esses anos nós aprendemos que não tem mais o meu dinheiro e o dinheiro dele. Existe o nosso dinheiro, o nosso rendimento. E o mesmo direito que ele tem de usufruir do rendimento, eu também tenho. Então, isso nunca foi um problema para nós, porque nós tivemos logo essa consciência. Se nós somos um, se nós somos uma só carne, tudo que diz respeito é nosso. Né? Diz respeito ao casal é nosso. Fantástico, né? Muito bom isso, porque nós estamos falando do que nós temos vivido, né? Muito bom, extraordinário. Agora tem outra situação, Angélica, que eu gostaria que você abordasse, que é uma situação também que acontece muito com os casais, quando a esposa trabalha fora e ganha mais do que o marido. Como é que é isso da valorização da mulher, do marido? Agora um pouco... eu queria que você falasse sobre isso. Sim, é uma situação que cada dia mais tá ficando mais comum, né? As mulheres estão galgando posições cada vez mais altas e isso não está errado, é bênção. Agora, precisamos ter um cuidado, uma cautela maior para a administração dessa situação. Por quê? Porque o homem, às vezes, ele se sente, não, a mulher ganha mais e tá errado, tá invertido, eu que tinha que ganhar mais. Tem um certo incômodo, né? Tem um certo incômodo. E a mulher também, às vezes, não tem sabedoria e ela começa a querer mandar, porque o aporte maior financeiro é o dela. Então, às vezes, ela começa a querer também... Que é um erro. Que é um erro tremendo. Então, volto para o que eu já tinha falado antes. Não tem que se um ganha mais, quem ganha mais? Importa que os dois ganham juntos. Isso, o dinheiro é da família. É da família. Então tem que ter essa sabedoria também nesse caso ainda maior, porque é a situação um pouco ainda... E a esposa, Angélica, eu acho que nunca pode esquecer do principal papel dela, que é de cuidar da casa. Você vê que na Mulher Virtuosa, fala de todas aquelas virtudes dela, no Provérbio 31, que ela compra, vende, fala muito sobre finanças. A mulher lá era a primeira no dinheiro. Na administração financeira. Mas lá no final diz assim... que ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela não abre mão, ela não renuncia o cuidado da casa, que isso realmente é um papel importante. A tarefa aos seus servos, né? É isso mesmo. Então, olha, tudo isso é muito legal. E eu gostaria também de enfatizar uma coisa. Conforme está escrito lá em 1 Pedro 3,7... né, maridos, né, cuidai da sua esposa, tratai-a com discernimento, coabitai com ela com discernimento, com sabedoria, tratai-a com honra, como o vaso mais frágil, seja ela trabalhando fora ou não trabalhando fora, ela é o vaso mais sensível, que precisa do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão. Nós, maridos, queira ou não queira, pode virar aí o mundo, as culturas, as épocas, mas o marido é o cabeça, ele é a maior influência. Então, coabitai com a sua esposa, tratai-a com honra, com sabedoria, sabe por quê? Para que as nossas orações não sejam impedidas. Eu fico imaginando que eu acho que um dos maiores prejuízos que uma família pode ter, né? Eu acho que dos maiores aspectos que impede a edificação de uma casa na rocha,
é uma família cujo marido tem as suas orações impedidas. Olha, as orações representam não só as petições que a gente faz diretamente a Deus, mas os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo fazem parte dessas orações. E a resposta de Deus. Exatamente, do anseio nosso. Imagina se Deus simplesmente, como se Deus não se importasse com aquelas orações. Não chegasse a Deus, né? E ele é o sacerdote, né? O homem é que intercede pela família. Imagina o prejuízo se um homem tem uma esposa triste em casa, uma esposa frustrada, né? Uma esposa se sentindo maltratada. Imagina só o prejuízo que é ele ter as suas orações impedidas, né? E eu esses dias, eu estava meditando, né, que de fato é muito sério, porque é como se Deus, ele ao ver o homem maltratar a filha dele, né, ele virasse o rosto para esse homem, ou seja, ele não tivesse atenção ao que esse homem pudesse dizer. Então não vamos permitir esse prejuízo de maneira nenhuma. Uma casa que tem uma esposa alegre, bem cuidada, se sentindo amada, honrada e respeitada. É uma casa que tem prosperidade, que tem felicidade. É o depositário das bênçãos de Deus, né? Então, finalmente, já indo para o final aqui, Angélica, eu quero falar um pouco sobre a demonstração de amor e honra, né? A gente precisa sempre demonstrar amor e honra em casa, carinho, não é isso tudo? Nós podemos, aos poucos, vamos nos conhecendo, percebendo como o outro se sente amado, investir nisso, né? Aprender um com o outro, estudar um ao outro. Todo esse nosso talento, essa nossa capacidade intelectual de fazer coisas até grandes lá fora como profissionais, em primeiro lugar nós devemos investir no nosso casamento, fazer cursos de casais, a gente é uma demonstração de amor, fazer curso de casamento, é isso mesmo, aprender com Deus, como é que a gente ama, como é que a gente respeita. Demonstra esse amor, como demonstrar? Não vai fazer igual aquele rapaz que o marido que nunca dizia que amava, né? E a mulher ficava triste porque ela desejava ouvir. E aí um dia ela falou para ele, poxa, você nunca disse que me ama, não sei quantos anos de casado, você não diz que me ama. Aí ele disse, mas mulher, porque eu sou um homem de palavra, eu não disse no dia do nosso casamento que eu te amava? Pois é, tá valendo até hoje. Não pode ser assim. Não pode, precisa ser alimentado. Isso. A cada dia, a cada ocasião, circunstância, dias especiais, ou sem ser especial mesmo, que todos os dias sejam especiais. Isso, palavras boas, procurar incentivar mais, falar mais positivamente do que criticar negativamente. Isso. Vamos construir com a nossa boca, não é? Levantar o ambiente da casa, um ambiente onde tem palavras boas, onde o homem, principalmente, ele fala palavras boas para a esposa e para os filhos, cria um ambiente agradável em casa, a esposa também, não é? A Bíblia diz que é terrível viver com uma mulher rixosa e iracunda, ainda bem que essas mulheres, elas nem ouvem esse vídeo, quem está vendo esse vídeo aqui não tem nenhuma rixosa e iracunda, só mulheres sábias e virtuosas. Então, nós vamos edificar nossa casa com boas palavras, elogiando, né? Levantando as pessoas. Também tem esposa que se sente amada ganhando presente, marido também. Então invista nisso, se você acredita nisso, saiba de uma coisa, se você realmente investir na sua esposa, a esposa no marido, Deus vai suprir, não é? Porque você está investindo no que Deus quer, que é o seu casamento. Então, se for preciso dar presente, dê presente. Se é tempo de qualidade, ela está precisando ser mais ouvida, você também. Dê tempo de qualidade, saiam juntos, né? Tem casal que o marido gosta de sair junto e a mulher não faz muita questão. Às vezes é vice-versa, então a gente tem que fazer um esforço para entender isso, não é? Às vezes o marido diz, não, mas eu não gosto de festa. Mas a esposa gosta, por exemplo, aqui em casa. Aqui em casa, se dependesse de mim, talvez eu fosse até meio antissocial, porque eu não gosto de festa.
Mas a Angélica gosta tanto de festa que ela é capaz de ir em 3 festas no mesmo horário, ela administra o horário, vai numa, vai noutra, e aí eu vou em 2, na terceira eu já digo para ela, meu amor, tem misericórdia de mim. Então assim, eu estou indo no extremo para você entender que a gente vai fazendo um esforço, né, para que a gente agrade um ao outro. Vale a pena demais, né? Vale a pena demais servir. A Angélica e eu também, a gente entende que o serviço é uma excelente manifestação de amor. Né? Eu tenho procurado assim me sentir honrado quando eu posso servir a minha esposa, quando ela acorda, está o café da manhã feito, não é? De noite eu preparo o nosso lanche com tanto carinho. Servir a minha esposa, né? Frequentemente eu levo para ela, né? Ela tá fazendo alguma coisa, não está na cozinha, eu preparo o lanche, levo até onde ela está. Eu tenho esse prazer em servir. E a Angélica, com certeza, né, como toda mulher, tem mais essa capacidade de servir e ela tem me servido muito, né? Muitas vezes ela já foi comprar remédio uma vez, meia-noite, né? Eu estava com um problema sério e ela foi, né, com toda a disposição para cuidar de mim. Como eu me senti amado e cuidado, né? E como eu valorizo e como eu agradeço a Deus, porque isso também é importante nessa manifestação de amor, né, Angélica? Que a gente se sinta grato, que a gente reconheça que o outro tem feito por nós. O provérbio da mulher virtuosa, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho.